Dando continuidade, convidamos agora Dr. Newton Greco. Newton Greco é palestrante, engenheiro e ex-executivo do setor de energia, com profunda vivência em gestão de conflitos e negociação assimétrica, envolvendo indivíduos, corporações privadas e o Estado. O tema da sua palestra será Guerra Epistêmica. Seja muito bem-vindo, Dr. Newton Greco. Bom, pessoal, do que eu for falar aqui hoje, vocês vão absorver só 10% do que eu falar. Eu vou tentar fazê-los participar bastante da minha apresentação e buscar referências de coisas que vocês estão vivendo. Tá? Na verdade, a guerra epistêmica que a gente está vivendo, ela envolve vários aspectos. Eu peguei aqui alguns exemplos do que a gente está falando, e vocês podem ver aqui que a OTAN, por exemplo, ela tem um departamento que é só voltado para a superioridade cognitiva. Tá? Você vê que o exército americano ele tem divisões só de guerra psicológica. O exército britânico, a CIA, o departamento de saúde britânico trabalha com controle de comportamento. Todas essas questões elas conflitam com os nossos valores e com a nossa cultura. Então, o que a gente está vivendo, e que eu chamo de guerra epistêmica, e que outros vão chamar aí de secularização dos costumes, é justamente esse conflito, né, que envolve 3 dimensões. Né? É a dimensão de poder, a linguagem, que é o meio que eles usam para obter o poder, e os sistemas, que são os meios de ação. Tá? Vocês vão ver que isso aqui está muito alinhado com o que o Olavo fala. Eu sou uma pessoa que estuda o Olavo, mas não a obra do Olavo, eu estudo o pensamento do Olavo. E vocês vão ver essas 3 dimensões em tudo que ele fala. Ele fala de ter um projeto de poder, ele fala de linguagem, e ele fala dos meios de ação, que eu chamei de sistemas aqui. Tá? Só para a gente organizar o pensamento de como que essa guerra epistêmica funciona. Né? E o poder, por que eu botei a maçã ali? Adão e Eva, quando eles saíram do paraíso, o que eles estavam buscando? Não, todo mundo pensa que era o conhecimento, né? Mas o que a serpente prometeu para eles era ser como deuses, era o poder. Então, isso é algo inerente ao ser humano. Um ser humano vai tentar dominar o outro e ter poder sobre o outro. Tá? Então, isso move o ser humano. Tá? Eu botei ali, ó, libido dominante. O Pedro citou a obra do Santo Agostinho. E na obra Cidade de Deus, ele cria ele cunha esse termo, que é a libido dominante é o espírito que domina a cidade dos homens, que é a vontade de poder, é o desejo pelo poder. Então, você tem vários exemplos onde você tem essa constatação de que o que move o homem é o poder. Né? A linguagem, eu não quero fazer uma análise trivial da linguagem. Eu quero que vocês pensem na linguagem como uma ferramenta do nosso cérebro e que ela é usada para tomar decisão. Tá? E eu botei uma estrutura do cérebro aqui, porque nós temos 2 sistemas de decisão no nosso cérebro.
Um que é racional, que está na parte ali do neocórtex, onde a gente reflete, a gente toma tempo para decidir, são decisões refletidas. E tem o nosso cérebro reptiliano, que é onde a gente decide com a emoção, decisões rápidas, que você tem que agir para sobreviver. Você tem que agir porque uma emoção está te levando a agir. Tá? Então, a gente vai analisar a linguagem e vai analisar todas as questões envolvendo linguagem como uma ferramenta de decisão. E o cérebro como também uma ferramenta de decisão. Tá? E os sistemas, que são os meios de ação, eles têm uma questão muito importante, que eles exercem poder sobre as pessoas. Então, quando você está dentro de uma empresa, você está dentro de uma corporação, essas estruturas, elas exercem um poder sobre os indivíduos que ali trabalham. E é um poder que sobrepuja a vontade individual. Tá? Eu não vou poder me aprofundar muito, nem em sistemas, nem em poder. Eu vou focar mais na linguagem, mas quem quiser depois discutir mais ou aprender mais sobre essa questão, a gente pode desenvolver isso e vocês vão ver que os sistemas colonizam as pessoas. Então, você já começa a ver uma dinâmica de poder também nos meios de ação. Tá? Então, não é só cultura. Empresas colonizam a vontade e as ações e o comportamento das pessoas. Tá? Bom, eu gosto que as pessoas participem da apresentação. E uma das coisas nessa guerra epistêmica é você saber distinguir a verdade. Se eu perguntar para vocês aqui, qual ou quais dessas afirmações são verdadeiras, vocês conseguem me dizer? Você. Exatamente. Então, mas você vê que você escolheu entre duas afirmações que uma é o contrário da outra. É porque você é bolsonarista? Você gosta de polarizar? Não? Não, não é isso. É natural fazer isso. Existe um mecanismo de decisão que te leva a ver a verdade necessária em uma oposição. Existe uma verdade necessária, é o que os antigos chamavam de método dialético. Então, você tem uma verdade necessária quando você faz uma afirmação e você nega ela. As duas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Só uma pode ser verdade. Então, você identificou perfeitamente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? No nosso discurso do dia a dia, quando alguém chega e fala, o problema é a polarização, o que ele está fazendo? Ele está te impedindo de chegar numa verdade. Ele está cancelando uma das opções que pode conter uma verdade necessária. Então, essa ação de condenar uma polarização é condenar o acesso à verdade. Tá? Isso aqui, em termos mais modernos, se eu não quiser falar de dialética, eu chamo de entropia informacional, que é a teoria toda da informação que o Claude Shannon desenvolveu há quase 100 anos atrás, lá para 1950, 1960. Tem uns 80 anos. Não, uns 70 anos. Então, esse é um dos pontos. E toda hora a gente vê isso, né? Alguém chega e fala, o problema é a polarização.
Toda vez que alguém falar isso, você sabe que ele está te impedindo de chegar na verdade. Né? Bom, outra coisa sobre a linguagem. Né? A linguagem, segundo o trivium e o quadrivium, né? Principalmente o trivium, né? Ela serve para comunicar 3 coisas, né? Pensamento, vontade e emoção. Tá? E a lógica ela não pode governar tudo e decidir tudo na nossa vida. Tá? Por quê? Porque a lógica ela só funciona com coisas que já aconteceram ou que certamente vão acontecer. Ela só funciona com declarações no modo indicativo. Não sei se o pessoal estuda o trivium e não aprende. Todas as outras coisas que são comunicadas de formas ou imperativa, ou hipotética, ou, vamos dizer, de forma imaginativa, você não pode aplicar a lógica. Entendeu? Ela só se aplica a fatos que já ocorreram ou que certamente vão ocorrer. Tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes no discurso da direita o cara acha que a lógica vai explicar tudo e vai resolver tudo, e não é assim. E você tem uma dimensão de vontade, que é muito importante. Bom, a lógica foi estruturada pelo Aristóteles, né? No livro Órgão, que é ferramenta, órgão quer dizer ferramenta. Né? Então, a linguagem e a lógica são uma ferramenta para a gente tomar decisões. Modernamente, e algo que está muito longe do que o pessoal da direita, o pessoal conservador está discutindo, você tem várias teorias da linguagem modernas que não estão sendo vistas e não estão sendo estudadas. E, principalmente, essa teoria dos atos de fala, né? Onde eles explicam que a linguagem ela é capaz de constituir realidades. Então, você chega, quando um padre declara, eu vos declaro marido e mulher, ele está constituindo uma realidade. Quando você assina um contrato, aquilo ali está constituindo uma realidade e é um mecanismo linguístico. Você assina, você registra, você torna aquilo ali material, mas aquilo ali é um recurso da linguagem. Tá? Então, você cria a realidade a partir da linguagem. Isso é muito importante. Né? E uma coisa que vale a pena ser mencionada é que, com a lógica de Aristóteles e a escolástica, você cria na sociedade ocidental um sistema lógico. A civilização ela é baseada num sistema lógico. Você tem uma unidade de alfabeto, uma gramática, axiomas, que são os axiomas tanto lógicos quanto de fé, né, que são os da criação, e você tem a integração de uma coisa muito importante que passa ao largo da discussão da direita, que é a formação simbólica da mente. É como que o simbolismo estrutura uma civilização. Tá? E isso aqui é uma abordagem do Joseph Campbell, que ele fala que você tem 4 visões básicas, simbólicas, que estruturam uma civilização. Começa com uma visão mística, que é uma visão, um mito de criação. A gente tem um mito de criação na Gênesis, como Deus criou o mundo, como é que o homem surgiu. Né? Você tem uma visão cosmológica, como é que o mundo funciona, o que é justo, o que é bom, o que é belo. Então, você tem uma visão cosmológica da realidade, como é que a realidade tem que ser. São os padrões, né,
Então, o simbolismo ele define os padrões da civilização. A visão sociológica é como a sociedade tem que funcionar. Hoje, todo mundo aceita que você tem que ter um governo, todo mundo aceita que você tem que ter um Estado, tem que... Então, você vai criando essas crenças. O Estado tem que prover para você o hospital, a educação. Não foi sempre assim. Isso aí é uma visão sociológica que está sendo colocada para a gente, né? E a visão psicológica, que é a visão de que qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Alguém estava falando aí do papel do herói. No mundo simbólico, isso define o comportamento e estrutura uma civilização. E é isso que está sendo destruído. Então, quando o cara ataca a família, ele está destruindo o quê? Os elementos simbólicos que estruturam a nossa civilização. Quando ele ataca o papel do homem ou o papel da mulher, ele está destruindo o simbolismo que estrutura a nossa civilização. Então, essa guerra epistêmica, ela envolve uma destruição civilizacional. Isso é fundamental de entender. Tá? E ninguém articula isso. Isso está num livro chamado Changing Images of Man, que não tem publicação em português, que é difícil de encontrar, vocês vão encontrar em PDF na internet. E esse livro teve a participação do Joseph Campbell e foi editado pelo... Como era o nome dele? O pai da Ghislaine Maxwell. Não sei se todo mundo sabe quem é. Mas você vê que esse pessoal já está envolvido com destruição civilizacional já tem muito tempo. Né? Bom, outros aspectos da linguagem, né? A linguagem ela funciona em dois eixos, né? O eixo dos paradigmas e o eixo dos sintagmas. Né? Então, tudo que eu nomeio, depois eu posso explicar usando outros sintagmas. Por exemplo, eu chego e falo, isso aqui é uma cadeira. Uma cadeira é um objeto que eu uso para me sentar. Então, eu transformei isso, eu expliquei o que é uma cadeira. Então, você tem uma forma de você compactar conhecimento e uma forma de você expandir conhecimento. Certo? Isso aqui é importante de entender. E a manipulação da linguagem que a gente vê e a criação de metonímias, principalmente pela esquerda, ela funciona com a manipulação desse processo de transformação de um paradigma. Eles pegam, geralmente, um paradigma que as pessoas não conhecem. Chega e fala negacionista. E ele circunda aquilo sem explicar o que é, de várias ideias. Então, as pessoas, naturalmente, através do processo linguístico, fazem a associação passivamente. Então, isso é feito para as pessoas desacordadas. Então, o método é esse, é você transformar um paradigma num sintagma. Só que você não explica que um é o outro, você joga. Você começa a falar uma coisa e você começa depois a articulá-la como o que você quiser encher naquele paradigma. Vocês estão entendendo? Tá? Bom, agora, existem várias linguagens, né? A matemática é uma linguagem que foi criada dessa mesma forma. Tá? E eu vou usar um mecanismo daqui a pouco para transformar uma ideia linguística, e eu vou equilibrar isso daí depois com os paradigmas, com uma abordagem de uma outra linguagem matemática. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que, muitas vezes, para você entender alguma coisa, você tem que usar várias linguagens. Tá?
Bom, o nosso código genético é uma linguagem. Não sei se vocês já se deram conta disso. Você tem várias discussões hoje no mundo científico explicando isso e debatendo. Você tem o John Lennox. É uma pena que essas discussões não estão em português, né? Mas e o Stephen Meyer são os dois grandes defensores de que existe uma mente por trás da vida, né? Então, isso é muito impactante também para quem acredita em Deus, né? A música é uma linguagem. Então, quando você lê o Trivium e depois passa para o Quadrivium, você vê como é que eles, a partir do entendimento linguístico que o Aristóteles criou, eles criaram diversas outras linguagens. Eles criaram a matemática, eles criaram a música, codificaram a música, porque eles entendiam linguagem. E entender linguagem é entender da mente humana, né? Como eu falei ali, né? Bom, o que é poder, gente? Eu estou usando aqui um mecanismo que a gente usou ali, ó. Poder, em vez de usar o verbo de ligação, o verbo ser, eu usei um sinal de igual. Certo? Então, o poder é a capacidade de impor suas vontades sobre outros indivíduos. E botei o valor lógico. Isso aí é uma igualdade verdadeira, não é? E eu mostrei para vocês, naquele slide lá que ela acertou, que você consegue a maior quantidade de informação quando você nega. Você pega uma afirmação e você a nega, né? Então, eu vou fazer a negação de poder. Então, agora eu estou dizendo uma coisa que é falsa. É a capacidade de decidir independente da vontade dos outros. Isso é, obviamente, falso. Como é que eu igualo uma falsidade com a outra? Eu não tenho, né? Eu tenho que inverter. Eu tenho que usar um outro conceito, livre-arbítrio das vontades, né? Obviamente que eu não tenho como transformar uma falsidade numa verdade. Tá? Então, eu tenho que transformar ali em livre-arbítrio. Mas eu posso abstrair e transformar isso numa equação matemática, se eu pudesse medir quantitativamente essas duas variáveis, né? Então, você chega a essa conclusão aqui. O poder, ele é o inverso do livre-arbítrio. Por que a Constituição americana, o primeiro item deles lá é garantir as liberdades individuais e limitar o poder do Estado? Porque eles sabem que, para aumentar o poder de alguém, concentração de poder leva à diminuição de liberdades. É uma equação matemática, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é demonstrável. Por que tem algum advogado aqui? Os direitos de primeira geração, o que são? Direitos de liberdade, né? Por quê? É onde você se protege do Estado. Gente, é isso. Você está vendo? Linguisticamente, você chega a revelações muito importantes, né? Bom, eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo já está acabando, mas basicamente é isso. Eu botei até em equação aqui. Quando você diminui a tua liberdade, o poder de alguém vai aumentar muito. E aí, quando esse cara aqui, ó, chega e fala: a era do livre-arbítrio acabou. Ninguém se opõe a isso. Ninguém vê que isso implica numa concentração de poder necessária. Está todo mundo dormindo. Bom, de 1984 você já tinha aquele processo de desvirtuação, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão.
ignorância é força, né? E modernamente você tem as lacrações modernas, né? Diversidade, mas a diversidade hoje em dia é uniformidade, né, de pensamento, né? Equidade é privilégio para minorias, né? Inclusão é segregação de quem não concorda com eles, né? A galera não está fazendo a conversão linguística das coisas, né? Esse é outro indivíduo que fica atacando o livre-arbítrio e ninguém se insurge contra isso, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, mas o poder, ele já foi estudado por vários, por grandes pensadores, né? E eu quero fazer uma pergunta. Qual é a única forma de poder que existe materialmente? Não, é a violência. Todas as outras dependem de um consenso. Então, quando a gente fala aqui que o ideal é você negociar as coisas, é porque a última forma de poder é a violência. E é a única que existe materialmente. E nunca vai deixar de ser assim. Todas as outras dependem de você sentar, negociar, ou convencer, ou pressionar, entendeu? Todas as outras formas não existem materialmente, só por convenção. Tá? Bom, eu queria que vocês copiassem esse QR Code aqui, porque isso aqui é muito importante, que é o seguinte. Quem cunhou o termo inteligência artificial? O termo inteligência artificial ele foi cunhado por um cara chamado John McCarthy, mas ele estava trabalhando para os Rockefeller num concurso justamente para nomear o que eles estavam fazendo. Então, vocês veem que já existe um movimento aí para controlar essas iniciativas e já tem muita gente aí trabalhando nisso. E ali naquele vídeo vocês vão ver, é um vídeo americano, a 1 minuto e 20, só o cara explicando como é que isso foi feito. Tá? Bom, essa aqui talvez seja a parte mais crítica da minha apresentação, que é o seguinte. Por que a gente chama um carro de um bem? Por que a gente chama uma casa de um bem? Alguém sabe? Por que você chama coisas materiais de bem? Não, tudo começou com São Tomás de Aquino. Na verdade, começou com Santo Agostinho, onde ele dizia que todo mal é a privação do bem. Não existe um mal material. Ele só existe como uma abstração e como a privação de um bem. E aí eles tiveram que explicar também e discorrer sobre o que é um bem. E o bem, ele é função dos seus valores. Primeiro você crê e você busca como um bem realizar aquilo que vai te levar em direção ao que você acredita. Então aquilo é um bem. Então é algo que te direciona para uma crença que você tem. Então você vê que não é uma definição absoluta de bem. Não existe o bem absoluto. O bem absoluto só vai existir quando você acredita em Deus, você acredita nos ensinamentos e você respeita a vontade do próximo, você respeita o direito do próximo, você coloca ele na sua equação. Então, essa é a visão que Santo Agostinho e São Tomás tinham de um bem. Então, então, só para acelerar,
você tem aqueles dois sistemas de decisão, você tem o sistema 2 e o sistema 1, né? A partir de valores e bens associados com esses valores que você tem, você cria a sua vontade. Então, a sua vontade, ela é um produto da sua cultura, do que você acredita. Não é a vontade que te faz que te leva a fazer um bem. É o bem que condiciona a sua vontade. Isso é muito importante, porque você vê que quando você está decidindo sem pressão, você faz uso do livre-arbítrio. E quando você está decidindo com base na emoção, você deixa de usar o livre-arbítrio. Tá? Você usa aquilo que está te direcionando para um bem urgente. Você tem que ficar vivo. Fala, antes de qualquer coisa. Então, aquilo ali vai te fazer esquecer de tudo, todo o resto. Tá? Então, você tem esses dois mecanismos aí de decisão que começam com uma visão de bem, os seus valores, e você busca realizar o bem ligado aos seus valores. Né? Esse aqui é um livro que foi escrito para explicar justamente como é que a gente foi perdendo esse conhecimento. Como é que a gente esqueceu dessas coisas ao longo do tempo. As ferramentas perdidas da aprendizagem. Tá? E outra coisa importante é o seguinte, eu falei como é que uma casa é chamada de um bem, um carro é chamado de um bem. Toda a escola austríaca, ela se baseou na escola de Salamanca, tá? Onde eles usavam esses conceitos todos. Então, a escola austríaca, ela pegou e fez uma abordagem reducionista de bem. Ela pegou bem e reduziu o quê? Ao aspecto material. E ela pegou o livre-arbítrio e reduziu ao individualismo. Entendeu? Então, as pessoas não conseguem se defender dos liberais e do argumento liberal e daquela falácia de que o capitalismo é bom, o capitalismo tem um bem necessário, porque eles não sabem, não entendem o corte que foi feito ali e a abordagem reducionista que foi feita pela escola austríaca em cima dos ensinamentos da escola de Salamanca e do Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Tá? Isso é muito importante, isso andou junto, isso cresceu muito quando a Inglaterra rivalizava com a Espanha e ela criou uma estratégia suja de destruir a Espanha, que era destruindo a imagem. Então ela falava mal da igreja, ela criava lendas que denigrissem a imagem da igreja e dos espanhóis. É conhecido como lenda negra espanhola, é um processo que pouquíssima gente fala, mas que é importantíssimo de ser recuperado. Tá? Bom, isso aqui é só o caminho aqui de como é que você sai ali do São Tomás, passa pela escolástica espanhola, a escola de Salamanca, né? E você chega na escola austríaca ali. Tá? Bom, isso aqui eu vou acelerar aqui. Bom, a gente viu isso, né? Valores, bens, decisão. E o que acontece com alguém que não possui valores? Como é que essa pessoa toma decisões?
Não, exatamente, mas a vontade ela é determinada pelos seus valores, ela não tem valores. Então, isso é muito interessante, porque ela imita. Ela vai imitar. Exatamente. Então, ela imita o gado. Então, quem não tem valores, imita a horda toda. Tá? Isso, exatamente. Então, você tira os valores da pessoa, você controla os formadores de opinião, você controla as pessoas, controlou a vontade das pessoas. Exatamente. Isso aqui o René Girard discutiu, mas as pessoas não viram. Só que o Vale do Silício viu isso e transformou isso no mecanismo de decisão que está sendo usado nas inteligências artificiais. Qual é o nome técnico de inteligência artificial? É um Large Language Model, é um modelo linguístico grande, é linguagem. Então, como é que funciona isso? O Anton, né, é um deficiente moral, uma pessoa sem valores, ela vai buscar um modelo. E ela vai ver o que o modelo dela deseja. E ele vai imitar o desejo do modelo. Ele vai querer o mesmo que o modelo. Certo? E como é que a inteligência artificial funciona? Ela olha para todos os bancos de dados e vê qual é o item mais desejado, o item mais falado, e aquilo ali vira verdade. A verdade é o que mais se fala, é o mais repetido. Então, não é que uma verdade repetida 1000 vezes vire verdade. É que a pessoa sem valores vai repetir aquilo. Vocês estão entendendo? E como é que você faz isso crescer? O número dentro das bolinhas é o número de conexões de cada pessoa. Então, eu pego ali as pessoas mais conectadas e faço elas repetirem uma mesma opinião. E os outros, vendo isso, mudam sua opinião. E você chega nesse estado aqui. Então, você pega uma opinião vermelha, que era uma minoria, e ela cresce porque as pessoas repetem a mesma coisa. Exatamente. Por quê? Mas porque o cara é vazio, cara. Não se defende. Então, foi retirado por um sistema. Perfeito, perfeito. Não, mas olha só, isso é que é o problema. Mas eu estou explicando o mecanismo, porque só de explicar o mecanismo já é uma forma de defesa. Tá? Então, a primeira coisa é isso. E a outra é colocar valores nessas pessoas, para você se defender disso. Né? E a outra forma de você controlar o comportamento é a superespecialização. Né? Então, dentro daquele sistema de decisão, vamos supor que você é um pai de família, e aí você juntou um dinheiro, e aí você pode gastar o seu dinheiro fazendo uma viagem, comprando uma casa, comprando um carro. Você vai ponderar entre todas essas opções e vai decidir o que é melhor para a sua família naquele momento. Se você já tiver uma casa, você vai fazer uma viagem. Se você já tiver está precisando trocar o carro, você vai definir ali o que você quer. Certo? Então, você vai ponderar entre essas vontades todas e até entre o custo-benefício de cada uma delas. Né? Mas o que acontece quando você incute vontades nas pessoas que elas não conhecem ou que elas precisam de um especialista? Né? É aquele negócio de você dividir o mundo em especialistas. Né? Você não consegue ponderar entre
entre várias opções. Você precisa de alguém te ajudando. Você precisa de alguém que intermedie a sua decisão. Você vai num médico, aí o médico hoje em dia também não toma opção, não toma decisão, né? Ele vai te mandar fazer 10 exames, né? Aí ele vai fazer os exames lá, aí ele vai ver o protocolo, e aí ele vai te dar o tratamento, né? Então você super especializa a sociedade e você paralisa. Você tira o livre-arbítrio das pessoas. Ninguém mais tem capacidade de ponderar e decidir por si mesmo. Você sempre precisa de uma intermediação, de um especialista. Ele vai dizer qual é o bem para você. Exatamente. Você não tem valores, você não tem livre-arbítrio, ele vai dizer o que é o bem para você. Certo? Essa aqui é uma imagem, o cara preso ali, podendo pegar a chave, ele está buscando pão. Por quê? A necessidade imediata dele é a fome, ele não vê a liberdade. E a outra aqui são os peixinhos aqui caçando, cada um vendo a sua presa, mas não vê que está sendo caçado. Tá? Então, o risco da superespecialização é esse. Você não vê o todo, você deixa de ver o que está em volta de você. Bom, isso aqui é uma abordagem um pouco mais complexa, eu acho que eu não vou ter tempo agora de falar, mas, basicamente, quando o sistema de moeda digital, CBDC, estiver implementado e a inteligência artificial estiver no comando de tudo, eles vão ter como modelar o comportamento das pessoas e saber exatamente o que cada um vai fazer antecipadamente. E ninguém vai divergir. Vocês serão completos escravos. Vai ser muito pior do que isso. Vai ser muito pior. Isso já existe. Isso aqui também é importante porque o pessoal estuda a teoria de jogos, mas não o suficiente para entender as implicações na vida. Por exemplo, você tem nesse jogo aqui um porco grande e um porco pequeno. E o que acontece? Quando você tem dois seres autointeressados, ou vários seres autointeressados, você nunca vai chegar a uma solução ótima para ninguém. Então, em sociedade, não existe solução ótima. Só existe uma coisa que eles chamam de Best Action Response, que é a solução mais adequada e que é um meio termo entre o máximo que você pode perder e o máximo que você pode ganhar. Então, quando o pessoal chega e fala, o Bolsonaro devia ter feito aquilo, ele não tinha como. Não existia essa opção. Só existia um Best Action Response, que é uma solução subótima. Tá? Então, isso é algo que eu posso explicar para vocês depois, mas que é muito importante. Tá? Bom, e outra coisa é o seguinte, é o pessoal sair do 1984 e do Admirável Mundo Novo. Existem outras distopias, outros livros que vão dar vários insights sobre o que está acontecendo e sobre o que virá. Então, esses são alguns que eu recomendo. Tá? Opa! Tá? Ó, aqui, ó. O uso de seres humanos, né? O uso de seres humanos por outros seres humanos. Você vê? Tá? Então, e algo que o São Tomás já disse, né? O idiota toma por falso o que ele não pode compreender. Então, aquela galera que fica chamando tudo de fake news e mentira e tal, eu acho que o São Tomás já tinha visto isso aí antes, né? Bom, é isso, pessoal.